Pessoal, vamos falar agora sobre os órgãos reprodutivos das angiospermas, né? Nós comentamos sobre os órgãos vegetativos, vamos falar então sobre os órgãos reprodutivos, né? Então vamos lá, o primeiro órgão reprodutivo que nós falaremos das angiospermas é a flor. Lembrando que os órgãos reprodutivos das angiospermas são flor, frutos e sementes, tá? Então vamos falar sobre a flor. Qual a função que a flor tem nas angiospermas, né? Então, a flor são folhas modificadas e adaptadas para a realização da reprodução sexuada nas angiospermas, tá? As flores que são essas estruturas especializadas para a reprodução sexuada, tá? Elas é que permitem que ocorra o sexo entre indivíduos da mesma espécie do grupo das angiospermas. Indivíduos diferentes realizam sexo onde o grão de pólen de uma flor de um indivíduo diferente fertiliza a flor de outro indivíduo, tá? Para dar origem ao fruto, à semente e a um novo indivíduo daquela espécie, tá? Então as flores são constituídas de folhas modificadas, são modificações que ocorrem em estruturas anteriormente foliares, tá? Que sofrem essas alterações e dão origem às flores, tá? As flores são compostas por algumas estruturas, né? As principais, né, as estruturas que compõem as flores são pedúnculo, receptáculo, sépala, pétala, estame e carpelo. Olha um desenho aqui mostrando. Então aqui nós temos uma flor, tá? Uma flor. E aqui nós temos um corte dessa flor, como se essa flor tivesse cortado no meio, que eu consigo ver as estruturas internas. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, pedúnculo. Onde é que está o pedúnculo? Aqui, ó, pedúnculo. Pedúnculo. Nós temos o receptáculo, ou seja, a parte do pedúnculo onde a flor é formada, onde a flor está inserida, onde o ovário da flor está inserido, é chamado de receptáculo, tá? Nós temos as sépalas, olha aqui a região das sépalas, tá? Que são como folhas que têm a função de proteger as sépalas quando essa flor ainda não se abriu. Quando nós temos um botão floral, as sépalas protegem as pétalas lá dentro, tá? As pétalas propriamente ditas, que são folhas que sofrem modificações, né, e adquirem tonalidades e cores diferentes, né, para atrair polinizadores. Nós temos o estame, que é essa estrutura aqui, ó, essa estruturazinha, que é a estrutura reprodutiva masculina, estame, estrutura reprodutiva masculina, e nós temos o carpelo, que é a estrutura masculina, estrutura reprodutiva feminina, carpelo feminino, estame masculino. Lembrando que eles podem receber outros nomes, vamos ver aqui mais adiante. Então, se eu pegasse essa flor agora e cortasse ela ao meio, né, eu veria ela dessa forma. Então vamos lá. O estame é formado pelo filete, tá? Pelo filete e pela antera. Olha aqui, filete e antera. Antera é o local onde se forma o grão de pólen. Filete é a estrutura que mantém a antera suspensa para dispersar o grão de pólen, tá? Então, filete e antera formam o estame, tá? Olha agora o carpelo. O carpelo é formado por estigma, que é essa regiãozinha mais externa aqui do carpelo, é onde o grão de pólen irá cair para que ocorra a fertilização do óvulo. O grão de pólen cai aqui. Nós temos o estilete, que é como se fosse o gargalo desse carpelo, tá? Essa regiãozinha aqui, o pescocinho do carpelo, é o estilete. Nós temos a região do ovário, tá? E dentro do ovário nós temos o óvulo. Então, óvulo, ovário, estilete e estigma formam o carpelo, mas também pode receber o nome de pistilo, tá? Então, ó, o carpelo também pode ser chamado de pistilo. Aqui nós temos a região do receptáculo, que é onde, né, a flor está inserida no pedúnculo, tá ok? Nós temos a sépala, aqui, ó,
que protege as pétalas, e a pétala propriamente dita. Tá? Uma outra imagenzinha aqui. Lembrando que as flores nas angiospermas, né, que são as únicas que apresentam flores, são divididas em 3 tipos. Quanto ao sexo, elas podem ser masculinas, são flores que só apresentam estruturas reprodutivas masculinas, só apresentam os estames. Podem ser femininas, que são flores que só apresentam estruturas reprodutivas femininas, são flores que só têm carpelo. Ou podem ser hermafroditas, que são flores que têm ambas as estruturas reprodutivas, masculinas e femininas, estames e carpelo, tá? Então, olha aqui um exemplo de flor hermafrodita. Nós temos aqui o carpelo, ó, que aqui recebe o nome de pistilo, tá? Então, o carpelo é formado por estigma, olha lá de novo, o estilo, que era chamado de estilete na outra flor, também recebe o nome de estilo, tá? Em alguns vegetais é comum chamar esse conjunto de estilo e estigma. No milho, esse é o que vocês ouvirão com frequência, estilo e estigma, tá? Então, o estilete também pode ser chamado de estilo, estigma, a região onde o pólen se adere, o ovário, essa região mais inferior que irá desenvolver para formar um fruto, e o óvulo, tá? Que está contido dentro do ovário. Isso é a estrutura reprodutiva feminina, ó. Pistilo ou carpelo forma a estrutura reprodutiva feminina. E a estrutura reprodutiva masculina, o estame, olha lá, é formado pelo filamento agora, tá? Pelo filamento e pela antera. Essas duas estruturazinhas formam o estame, a estrutura reprodutiva masculina. Temos aqui a pétala, a sépala, pedúnculo e o receptáculo, tá? Se existisse só o pistilo nessa flor, não existisse os estames, seria uma flor feminina. Se não existisse pistilo ou carpelo nessa flor, só os estames, seria uma flor masculina. E essa, como existem as duas estruturas de reprodução masculina e feminina, é uma flor hermafrodita, tá? As flores podem ser isoladas quando eu tenho uma única flor em um único ramo vegetal, tá? Olha aqui um exemplo clássico, a tulipa. Isso aqui é uma flor isolada, eu só tenho uma flor por ramo vegetal. Isso aqui é um ramo. Ele só produz uma única flor isolada. Ou eu posso ter várias flores em um único ramo, que formam a inflorescência. Tá? Então, a inflorescência é quando eu tenho 2 ou mais flores em um único ramo vegetal. Tá? E ela apresenta diferentes características quanto à disposição das flores. Olha aqui um exemplo, né? Tá aqui, ó. Nós temos inflorescências de todos esses tipos. Temos muito mais tipos, são os mais comuns, tá? Aqui tem um que é muito comum para a gente, tá? Que é esse aqui, ó. A inflorescência do tipo capítulo. Alguém saberia ou imaginaria que vegetal de interesse agronômico tem inflorescência desse tipo aqui, tá? Tem um que é muito importante em algumas regiões, tá? E é símbolo do nosso estado aqui do Tocantins. O girassol. O girassol é uma inflorescência, ou seja, o girassol é composto por inúmeras flores. Aquela flor enorme que você vê do girassol, na verdade, aquilo é uma inflorescência, são muitas flores num único ramo, tá? E aquela inflorescência é do tipo capítulo. Olha aqui, tipo capítulo, onde cada florzinha daquela vai dar origem a um fruto, tá? Um frutinho, que é a sementinha, ali onde está contida a semente do girassol, tá? Um outro tipo de inflorescência em capítulo que é importante agronomicamente, na nossa região não é conhecido, mas região sul e sudeste, em alguns países da Europa, é muito consumido, tá? É a flor da alcachofra. Ela também é uma inflorescência do tipo capítulo, tá? É uma flor que é consumida, alcachofra. Então, vamos lá.
Vamos falar então sobre os frutos agora. Nós comentamos um pouco sobre as flores, vamos falar sobre os frutos, outro órgão reprodutivo das angiospermas, né? Então, o fruto, o que é o fruto? Na verdade, o fruto é uma estrutura que tem origem no desenvolvimento da parede do ovário da flor. E esse desenvolvimento só ocorre depois que ocorre a fecundação do óvulo. Prestem atenção, fruto é o ovário desenvolvido da flor. E esse desenvolvimento só ocorre depois que ocorre a fecundação do óvulo. Entenderam isso? Então, o fruto só se forma depois que o óvulo é fecundado. O óvulo é fecundado, o ovário começa a sofrer modificações e vira fruto. Tá? Mas, como todas as regras têm exceções, existem uma categoria de vegetais dentro do grupo das angiospermas que formam frutos sem sementes, ou seja, não precisa ocorrer fecundação para o fruto ser formado. Tá? E é o que nós chamamos de frutos paternocárpicos. São frutos que são formados sem que haja a necessidade da fecundação do óvulo. São os frutos que não produzem sementes, tá? Então, os frutos paternocárpicos são frutos formados a partir do ovário sem a necessidade da formação da fecundação do óvulo. Exemplo, banana é um fruto paternocárpico, algumas variedades de citros, né, de limão ou laranja, algumas variedades de uva, tá? E muitas poáceas são gramíneas, né, utilizadas em pastagens. Elas também são paternocárpicas, não, elas formam não minta, as poáceas estão, me desculpe, as poáceas estão em outro grupo, tá? Mas citros, a banana, algumas variedades de citros, a banana, algumas variedades de uva, né? Uvas sem sementes, que ocorrem naturalmente, a maioria é através da aplicação de hormônio para não desenvolver sementes, mas citros, existem muitas variedades de citros que não produzem sementes, é comum você comprar um limão no mercado, né? E o limão não ter semente, o limão Tahiti não tem semente. Frutos paternocárpicos se desenvolvem sem que haja necessidade da fecundação do óvulo. Não precisa ter um embrião, uma semente dentro para o fruto ser formado. Tá? Mas, em geral, na grande maioria dos casos, o fruto só se forma depois que o óvulo é fecundado, exceto nos paternocárpicos. Então, vamos lá. Qual é a função do fruto? Proteção e dispersão das sementes. Então, o fruto protege a semente ali dentro, na fase de formação, né, das sementes, o fruto está protegendo. E mesmo depois, às vezes, alguns frutos protegem as sementes por um longo período depois, né? Por exemplo, quem conhece, já viu o fruto da castanha do Pará, né, da castanheira, aquela bola que eles chamam de ouriço, aquilo é o fruto. Lá dentro dele estão as sementes. Aquele fruto protege as sementes lá dentro por um longo período. Depois que cai aquele fruto, demora para aquele fruto apodrecer e as sementes germinarem lá dentro, né? Então, ele serve de proteção. E a dispersão? Alguns frutos, né, podem ser comidos por animais, podem ser dispersados por animais, por vento, de N formas. Os frutos acabam promovendo com que as sementes sejam espalhadas, né, em determinadas regiões. As sementes se distanciem da planta mãe que deu origem a ela. Isso é a dispersão. Então o fruto atua nisso. Às vezes o fruto atrai um animal que vem se alimentar desse fruto e acaba levando esse fruto, ou ele engole o fruto e defeca as sementes em locais distantes, ou ele leva o fruto e enterra em outros locais, e muitas formas. Então o fruto também serve para dispersão das sementes. Os frutos podem ser classificados em verdadeiros ou falsos, que são os pseudofrutos, tá? O que diferencia um do outro? O fruto verdadeiro é formado a partir do desenvolvimento do ovário. O pseudofruto é formado através do desenvolvimento de outras estruturas que não são o ovário.
Um exemplo clássico aqui, ó, pseudofrutos. O caju que vocês conhecem, aquela parte que vocês consomem, não é fruto, é pseudofruto. Por quê? Porque ele se desenvolve a partir do pedúnculo e não do ovário. O ovário desenvolve a castanha. A castanha é o fruto do caju, porque isso aqui foi desenvolvido a partir do ovário. É aqui que está contida a semente, aqui que existiu o embrião, não aqui. Isso aqui, o pedúnculo se modificou, tá? E formou essa estrutura, mas essa estrutura não é o fruto. O fruto é a castanha do caju, porque a castanha, se desenvolveu a partir do ovário. Fruto verdadeiro, olha aqui o exemplo da maçã. Aqui estão as sementes. O ovário que continha aqui, ó, o tecido do ovário foi se desenvolvendo, diferenciando e foi formando essa região toda aqui, ó, do fruto, tá? Que formou esse fruto aqui, nesse caso a maçã. Então isso é um fruto verdadeiro. O fruto é formado a partir do desenvolvimento do ovário. E quais são as partes que constituem um fruto, né? Nós temos o pericarpo, que é constituído por outras 3 partes. Pericarpo é aquela região que envolve a semente até a casca. Então, toda aquela faixa ali, ó, aqueles tecidos que existem ali da casca da semente, aquela polpa mole que tem dentro da casca e daquele tecidozinho que separa a polpa da semente, é chamado pericarpo, que é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? E tem a semente. Então, o fruto é constituído de pericarpo e semente. O pericarpo tem essas 3 estruturazinhas aqui, ó. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Olha elas aqui, ó. Pericarpo é toda essa estrutura daqui até aqui, ó. Epicarpo, que é a epiderme, né? A região externa a casca do fruto. Mesocarpo é onde está a polpa, nos frutos carnosos, é a região da polpa, tá? Endocarpo é aquela camada mais interna que protege, né, que envolve a região onde existem as sementes. E a semente, né, que está lá dentro, é dividida em tegumento, embrião e endosperma. Nós vamos ver mais adiante, tá? Então, o fruto é constituído de pericarpo e semente. Pericarpo, epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Endocarpo, camadinha externa da semente, aliás, camada interna do fruto que envolve a semente. Mesocarpo, a região da polpa. E epicarpo, a casca do fruto. Os frutos podem ser classificados de inúmeras formas, pessoal. Inúmeras, são centenas. Vamos falar apenas sobre algumas. Se nós formos falar sobre todas as formas, nós levaríamos 2 aulas para falar sobre todas, para apresentar todas, tá? Assim como as folhas. Se nós fôssemos falar das folhas, nós levaríamos 3, 4, 5 aulas. Então nós vamos fazer uma abordagem bem rápida, tá? Quem tiver mais curiosidade, vão ser postados materiais complementares e nesses materiais vocês encontrarão essas informações. Então, nós podemos classificar o fruto contra algumas características. Por exemplo, com o tipo de pericarpo. Nós temos frutos secos, que o pericarpo tem pouca água, tá? Por exemplo, as castanhas, né? As sementes de castanha, são os frutos que não possuem suco dentro, pouca água, são frutos secos. Tem água, mas em pequenas quantidades, não tem polpa macia. E nós temos os frutos carnosos, por sua vez, que tem polpa rica em água, são os frutos cheios de suco dentro, né? Nós temos os frutos que podem ser classificados de acordo com a deiscência, ou seja, se eles se abrem e as sementes caem. Isso é deiscência. Então nós temos os frutos deiscentes, que são os frutos que se abrem e as sementes caem. Por exemplo, a ervilha, as leguminosas, né? O feijão, ervilha, fava, tá? O fruto é chamado de legume. Isso aqui, ó, pessoal, é um fruto. É um fruto por quê? Porque se desenvolveu a partir do ovário da planta. A vagem da soja é um fruto chamado legume. Legume é o fruto das leguminosas, tá? Então,
Quando você vai no mercado, a sua mãe fala, compra legume para mim. Você traz batata, cenoura, alface, chuchu. Isso não é legume. Legume é o fruto das leguminosas. Legume é ervilha, legume é feijão em vagem, legume é vagem, entendeu? Aquilo é legume, tá? Isso, a cenoura, batata, beterraba, isso não é legume, tá? Essa é uma forma errada de chamar outras estruturas. Legume é o fruto das leguminosas. Então, deiscente, o fruto abre, o legume abre e as sementes caem. Frutos indeiscentes, tá? O fruto não abre, o fruto permanece fechado e a semente contida dentro, tá? E podem ser classificados quanto ao número de sementes dentro do fruto. Se tiver só uma semente no fruto, eu chamo o fruto de monospérmico. Exemplo clássico, o abacate, só tem uma semente dentro, tá? E os polispérmicos são os frutos que contêm mais de uma semente dentro. Por exemplo, o melão, melancia e muitos outros. Tem várias sementes, mamão. E se tiver duas ou mais sementes, são frutos polispérmicos. Apenas uma semente, frutos monospérmicos, tá ok?